Fala galera, boa tarde, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, falando baixinho perto do microfone aqui porque o Otinho tá dormindo, então sei que vai ter gente falando assim, tá muito baixo, mas é o que tem pra hoje, tá? Então, você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui. Lembrando que você pode garantir agora mesmo um produto espetacular, o ExoMass da Mais Cabelo. Cara, você pode utilizar para fazer uns tratamentos inacreditáveis. Você também tem a Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Tem sempre uma clínica da Mais Cabelo perto de você em todo canto do país. Inclusive, antes da minha irmã ir embora para o Brasil, ela tem que experimentar o ExoMass comigo. Eu vou fazer... fica ligado lá nos meus stories do Instagram, vamos fazer hoje, no meu Reels e nos stories do Instagram, que nós vamos fazer hoje, tá? O tratamento do ExoMass, tá bom? Vou mostrar para vocês lá, então fiquem ligados. E também emagrecimento com a Mais Cabelo, o programa mais slim da Mais Cabelo é espetacular, tá? Além de perder, eu mantenho, cara, eu perdi muito, né? Cheguei ao peso que praticamente eu queria, até quero perder um pouquinho mais, mas como eu não quero ficar naquela loucura de dieta e tudo mais, eu tô só me mantendo bem. Quando eu chegar, falar, tem 2 meses agora que eu quero dar um gás, aí eu me preparo para isso, entendeu? Mais tempo para malhar e tal, eu me preparo e emagreço um pouco mais. Só que, cara, é espetacular, para manutenção, para perda, então vale muito a pena. E eu não posso deixar de lembrar você que se você vai viajar e quer uma empresa séria, cara, sabe o que é? Todos os dias eu receber mensagem de pessoas me agradecendo por indicar a Caravana do Haroldo. É uma empresa que não é gigante, não é aquela empresa, tem sala no shopping, nada disso. É uma família, é um cara do bem que faz um trabalho sério, que atende um número X de pessoas, que não quer abraçar o mundo, faz um trabalho seríssimo e que não tem reclamação, que só tem elogio. Eu fico muito feliz de trabalhar assim, né? Ele não quer fechar 10, 15 aviões, não. Ele tem lá a cota dele de passagens, de pacotes, a gente anuncia e o pessoal, pô, é só elogio. Então, a Caravana do Haroldo, para você, inclusive ele tem um número X de ingressos no Maracanã. Todo jogo você pode fechar o pacote receptivo com ingresso incluído. Então, cara, quem é que vai ter essa opção de poder fechar uma viagem para o Rio de Janeiro, pacote com passeio, com tudo, e ainda Maracanã incluído? Então, setor top, né? Só procurar aí a Caravana do Haroldo, também fora do Brasil. Champions League ele está fazendo agora também, são poucas vagas que ele tem, tá? Então tem que procurar o quanto antes. Vai estar aí no comentário fixado e na descrição, assim como também a Mais Cabelo. Falando de Copa, olha só, meus amigos, mais um jogador fora da Copa do Mundo, tá? Eu vi aí alguns comentários sobre o Estevão, agora tem outro jogador além do Estevão. O Estevão, cara, quando saiu do Palmeiras, ele não tinha essas lesões todas e o pessoal tá falando, sabe o que, cara? Até entrar nesse assunto aqui antes de trazer esse novo jogador aqui, que acaba ajudando, né, no caso, um jogador do Flamengo. Gente, eu vi uma matéria sobre o Estevão, por que ele tá tendo tanta lesão muscular. Ele ganhou praticamente 10 quilos de massa muscular desde que ele chegou na Europa. E estão dizendo que o próprio clube pode ter atrapalhado nessa questão, essa velocidade que ele ganhou, massa muscular, o peso que ele ganhou, e ele está tendo uma lesão atrás da outra. Eu não entendo disso, mas eu acho que é muito possível a pessoa que ganha muita massa muscular e trabalha num esporte, e é atleta, e usa o corpo para trabalhar, você ganhar muita massa em um curto espaço de tempo, teu corpo não se prepara para aquilo e você pode ter muitas lesões em sequência. A matéria falava sobre isso. E isso pode ter tirado o Estevão da Copa do Mundo e ter prejudicado drasticamente a seleção brasileira. Agora falar sobre a zaga, né, o Militão, né, o Éder Militão, está fora da Copa do Mundo, o que abriu espaço aí para uma possível convocação do Léo Pereira. O zagueiro da seleção brasileira vai precisar passar por uma nova cirurgia após sofrer uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. A cicatriz de uma contusão anterior sofrida em dezembro contra o Celta de Vigo acabou se rompendo, o que praticamente inviabiliza sua presença na Copa do Mundo. Fico triste aí pelo Militão, de verdade.
né? Óbvio que a gente torce aí pelo Léo Pereira. Eu vi o pessoal falando que nenhum torcedor de clube torce para os seus jogadores irem para a Copa, irem para serem convocados. Eu não sou assim não, cara. Copa do Mundo eu gosto de ver a seleção com vários jogadores do meu time. Eu sempre fui assim. Agora, muito triste a situação do Estevão e a situação do Éder Militão, mas eu não tenho dúvida que o Léo Pereira vai cumprir, vai honrar, vai cumprir muito bem o seu papel, tá? Trazer aqui para vocês que com 6 vitórias seguidas, o técnico Leonardo Jardim igualou a sequência de Felipe Luiz e pode quebrar o recorde amanhã. Olha que legal. O Flamengo segue embalado aí sob o comando de Leonardo Jardim, com a vitória de 2-1 sobre o Vitória na Copa do Brasil. O treinador chegou ao 6º triunfo consecutivo, igualando a marca de Felipe Luiz no ano de 2025. A série positiva inclui resultados diante de Santos, Cusco, Fluminense, Independiente, Medellín, Bahia e Vitória. Ao todo, o Jardim soma 12 partidas no comando, com 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Agora, o técnico tem a chance de estabelecer uma nova marca. Se vencer o Atlético Mineiro fora de casa neste domingo, alcançará 7 vitórias seguidas e vai superar o feito do seu antecessor, né? A última vez que o Flamengo atingiu uma sequência foi em 2024, sob o comando de Tite, tá? No Campeonato Carioca, tá certo? Não era nem brasileiro. Então, gente, espetacular aí a sequência do Leonardo Jardim, fazendo um grande trabalho no Flamengo. A gente também tem, junto com isso, o Arrascaeta vivendo uma evolução física e técnica no Flamengo e já respondendo aí, né, em campo. São 3 gols e 1 assistência nos últimos 6 jogos. Olha aí, média melhor do que o Luiz Henrique, tá? O Arrascaeta, nos últimos 6 jogos, já supera a média do Luiz Henrique bem de longe, por exemplo. A gente trouxe aqui mais cedo no vídeo, inclusive, sobre essa questão. O Luiz Henrique, o seu melhor desempenho na seleção brasileira, que ele tem 50% dos jogos participando diretamente de um gol. O Arrascaeta tem aí só nesses últimos 6 jogos, 3 gols e 1 assistência, tá? Mesmo com o início de temporada controlado pela comissão, o meia ganha cada vez mais minutos, impulsionado aí também pela importância técnica para o elenco. Com desfalques como Lucas Paquetá e Jorge Carrascal, o uruguaio tem sido peça-chave e deve seguir exigido nas próximas partidas. Desafio de amanhã aí, pode ser que a gente tenha o Arrascaeta, mas a gente já trouxe também que temos aí o retorno do Jorginho, né? O ítalo brasileiro estava lesionado, já voltou a ser relacionado e agora pode ser que comece como titular, segundo o Renan Moura. O jornalista Renan Moura trouxe que ele pode ser relacionado para esse jogo, o Jorginho, tá? Então, cara, o Flamengo já tem um baita elenco, a gente está vendo aí os outros times contratando e tudo mais, muitos que nem pagam, né? Mas o Flamengo, então, já tem um grande elenco. E a informação agora exclusiva que a gente traz para vocês, conversando com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, me foi passada uma situação muito importante com relação a possíveis contratações. Eu perguntei com relação ao Thiago Almada, perguntei com relação ao Luiz Henrique, mas vamos fazer o seguinte, vamos escutar aí o Boto rapidinho, você que não viu de manhã cedo, vamos ver o que o Boto falou. A gente perguntou para ele, nosso repórter Gabriel Orfan perguntou para ele sobre o Luiz Henrique. Agora, Boto, falando um pouquinho de futebol. De futebol agora, pá. A gente sabe, que surgiram algumas notícias sobre um possível interesse do Flamengo no Luiz Henrique. Hoje trouxeram que o Zenit tá pedindo muito. Como é que tá essa situação? Achas que eu vou falar sobre isso? Não vou falar sobre isso agora, não é? Viemos aqui prestigiar o vôlei, não vamos falar de futebol, está bem? E o Palmeiras, não? Nem sobre o Palmeiras? Não. Mas o que é que aconteceu com o Palmeiras? Ontem tiveram alguns lances polêmicos, o jogador da Jacuipense saiu fazendo sinal de gol. Uma coisa, eu vou dizer uma coisa, em Portugal nós temos uma característica que até é espelhada na nossa canção, que é o fado, que é muito choro, é uma característica dos portugueses, tá? Obrigado, Boto. Então, alfinetada no Palmeiras, o Boto não quis falar do Luiz Henrique e a gente vai falar aqui, tá bom? Vamos lá. A resposta que eu tive é que o Leonardo Jardim teve uma conversa com a diretoria do Flamengo e falou que ele não precisa de contratações galácticas, ele não precisa de contratações de medalhões, tá? O Leonardo Jardim prefere scout,
Leonardo Jardim virou para a diretoria e falou assim: eu prefiro que vocês gastem menos e me deem jogadores que a gente consiga escolher, que possam evoluir comigo e que possam valorizar. Então, não se assustem se o Flamengo começar a investir muito mais agora no scout, que o Leonardo Jardim confia no scout do José Boto e companhia, né, lá do Andri, e o Flamengo ir atrás de nomes aí que podem aí ainda explodir no futebol, né? Nomes até que têm números interessantes e que podem explodir jogando sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Então, o Flamengo, preparem-se para ver o Flamengo investindo muito mais em nomes menos conhecidos, né? Conhecidos de todos, mas menos emblemáticos, né? Então o Flamengo vai partir para essa questão do scout com muito mais força, que foi o que o Botafogo fez em 2023 para 2024, né? E aí conquistou aqueles títulos todos. Lembrando que o Botafogo até gastou um dinheiro interessante, mas esses jogadores valorizaram muito com os títulos que conquistaram, tá? Então eu acho interessante a gente ver o Flamengo mudando o seu perfil aí de contratações, e o Flamengo ainda tem a situação que pode ter que negociar 2 jogadores aí, e aí sim vai repor, buscando no mercado opções aí interessantes. Tem aí nomes que o Flamengo já está avaliando, mas como eu falei, o Boto vai seguir um pouco mais essa linha de buscar nomes aí não tão emblemáticos, bombásticos, caríssimos no mercado. Eu aproveito aqui para trazer esses dados aqui que eu levantei, né? E eles conseguiram, né? Vai ser o Rafael Klein, né? No jogo, né? O Rafael Rodrigo Klein vai apitar aquele lá que expulsou o Carrascal já no segundo tempo na Supercopa. E aí eu acho interessante a gente trazer aqui. Vocês acreditam que o Palmeiras cometendo muito mais falta que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, eles praticamente não tomam cartões? Não tomam cartões, tá? O Flamengo é o primeiro em expulsões, ou seja, esse scout nem está funcionando tão bem, né? Porque o Flamengo é o primeiro clube em expulsões. O Palmeiras é o 15º. Estão satisfeitos, né? E expulsões por mau comportamento, o Flamengo é o 2º. Não está adiantando. O Palmeiras é o 11º. Pênaltis cometidos, o Flamengo está em 6º. O Palmeiras é o 20º. É o time que tem menos pênaltis marcados contra. Olha que loucura, 0. É isso mesmo, Paparazzo? 0. Palmeiras tem 0 pênalti marcado contra. O único que foi marcado eles cancelaram naquele último jogo, né? E aí é inacreditável, inacreditável. Flamengo, olha só, tem o Flamengo, tá? Cartões para adversários. O Flamengo está em 12º, ou seja, lá atrás, o Flamengo está do meio para baixo. Os adversários praticamente não recebem cartões amarelos, tá? E 10º, o Flamengo está em 10º em expulsões. Os adversários do Flamengo também recebem menos expulsões, são menos expulsos. Enquanto o Palmeiras é o 3º em amarelos para adversários e 4º em expulsões. É surreal, né, meus irmãos? É surreal, não tem pênalti marcado contra, está em terceiro e 4º entre os times que os adversários mais recebem cartões. Estão satisfeitos? Essa é a verdade que o Abel queria que a gente falasse. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!